Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os meus lidos do mês, os lidos de maio. Eu tô postando esse vídeo um pouco atrasado, mas é o jeito que deu, até porque eu viajei no mês passado, maio, eu fui pro Japão e pra Coreia do Sul. Vocês podem acompanhar essa viagem aí nos vlogs que eu tô postando. Eu não sei se no momento que eu publicar esse vídeo já vai ter saído tudo, mas vai assistindo, gente. Vão ser 4 vlogs, 3 no Japão, 1 na Coreia do Sul, e vai ter o vídeo exclusivo pra membros. Quem quiser ver tudo que eu comprei na viagem também vai ter esse vídeo. E aí eu achei que eu ia ler muito pouco, mas eu acho que 5 livros foi o suficiente pro mês de maio. Tem gente que lê um, assim, eu trabalho com isso, né? Eu vivo disso. Então eu queria ter lido mais, mas eu acho que foi o bom. E durante a viagem eu li 2 livros, então tá bom. Vamos começar a falar de cada um deles. O primeiro eu vou falar em ordem alfabética. O primeiro vai ser Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Um livro da Biblioteca Azul, essa edição. Um livro que eu não lembro de qual ano que é, gente, mas eu já fiz uma resenha dele. Quem quiser saber uma opinião mais aprofundada, você já pode conferir, esse vídeo já foi postado. E eu vou resumir bem básico, vamos lá. Esse livro é um livro de cartas do Rilke com o Franz Capus, um outro escritor, que pediu dicas pro Rilke, falou, lê o que eu escrevi, me fala um pouco sobre essa profissão, como que é esse negócio de escrever, ser escritor, me dá uma inspiração aí, me ajuda, por favor. E aí o Rilke vai responder, eles vão criar uma certa amizade ali nessas correspondências, e nisso o Rilke vai morrer, ele vai falecer, e o livro vai ser publicado pelo Franz Capus, essas cartas vão ser publicadas. A gente não tem a versão, tipo as respostas do Franz, a gente só tem as cartas do Rilke, mas essas 8 cartas, se eu não me engano, todas elas vão estar reunidas aqui, e o Franz falou, eu acho que isso aqui seria interessante das pessoas conhecerem, eu acho que isso pode inspirar outras pessoas, motivar elas também. Ok, o que acontece? Eu sou meio contra publicações póstumas, eu acho que é uma questão complicada, a pessoa não autorizar o que ela escreveu ser publicado, então ler o livro com isso dá um certo gosto ruim, mas eu tinha uma expectativa muito alta, porque é um livro bem classicão mesmo, todos os escritores dizem que precisam ler isso aqui. E aí, eu gostei muito da primeira carta. Eu amei ela, eu chorei com ela, achei ela inspiradora, achei um ponto de vista artístico muito interessante, fui muito tocado, realmente impactado por ela, me atravessou, me empalou, digamos assim, mas depois, o resto das cartas, muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, na minha opinião, fui discordando de muita coisa. O Rilke ia tendo uma visão de mundo que eu não enxergo do mesmo jeito, muita coisa, e achei que virou uma autoajuda mais elegante, assim. Não gostei. Eu achei que ele dá valoriza a solidão de um jeito que é estranho. Depois que eu descobri a história de vida dele, não me desceu bem as coisas que ele vai falando, saber da história com a esposa e com a filha. Assim, sei que precisamos separar artistas das obras, mas não acho que a obra também me falou coisas tão legais, tirando da primeira carta. É a coisa que eu levo do livro. Quem quiser entender melhor, já falei que tem a resenha já postada. E eu não fico com muita vontade de ler a poesia dele. Eu sei que ele é uma fonte de inspiração para poetas que eu já gosto muito, por exemplo, a Wisława Szymborska, Prêmio Nobel de Literatura. Se eu não me engano, o Rilke também deve ser, sei lá. Mas não me importo tanto mais. Eu tinha uma visão dele antes, e depois desse livro me deu muita preguiça dele. Esse é o resumo da ópera. Próximo livro. O próximo livro é O Cor de Defunto, da Cami de Malta, da Autêntica Contemporânea. Um beijo pra Autêntica, que me mandou esse livro. Falei mal mesmo, mas tô brincando. Esse aqui eu gostei, mas eu acho que eu gostei mais da energia dele, do sentimento que ele desperta, do que realmente da estrutura e da proposta. É sobre... Assim, na verdade a proposta eu gosto. A estrutura dele que é um pouco estranha, depois que eu fui pensando mais a fundo, depois que ele foi decantando em mim. Esse livro, ele vai ser sobre uma querida, que ela vai trabalhar numa funerária. Ela vai maquiar corpos que já não são pessoas, e nisso ela também vai perder a mãe. Então a gente acompanha esse processo de luto e esse trabalho dela, que é um pouco... Não é cultural a palavra, mas é um pouco inusual, não é muito comum que as pessoas trabalhem com isso. E esse livro tem uma coisa nojenta, esse livro tem aspectos que eu gosto. Ele também tem coisas inverossímeis que eu não admiro. Tem um título de capítulo que é um termo de Freud, que não combina em nada com o livro, eu não entendo até agora. Apesar do termo de Freud dizer justamente sobre o que está acontecendo no livro,
não faz sentido que precise desse nome ali, desse termo específico, porque não combina com o resto do livro. Tem uma hora que a narradora, que é essa pessoa que a gente acompanha aqui, eu não sei a idade dela até agora, ela vai falar que uma coisa era murakamiana, e eu fiquei tipo, calma, essa aqui leu Murakami o suficiente a ponto de descrever uma coisa como murakamiana? Foi muito estranho, eu achei que não encaixou, mas fiz uma resenha dele, uma resenha relâmpago lá no Instagram, e fiz um vídeo sobre morte aqui para apoiadores, quem quiser conferir. E nisso eu gostei do sentimento. Tipo, o que mais fica pra mim é que o livro tem uma proposta ousada, ele tem uma coragem que eu acho interessante, ainda mais para um primeiro romance. Eu acho que ele tem algo que eu quero acompanhar a Cami de Malta, eu quero saber se ela vai continuar publicando, se ela ainda vai continuar escrevendo e tal. Eu acho uma pessoa curiosa, tipo, essa é o que fica pra mim do livro. O sentimento que ele me trouxe foi mais legal do que exatamente a história que ele conta. Eu acho que a escrita me agradou mais do que realmente o que ele tá falando, assim. Ele é diferente. Achei diferente e legal nesse caso. E mais um elogio à capa. Essa capa parece totalmente aleatória, mas ela tem vários elementos do livro que fazem muito sentido. E é isso. Eu gosto do grotesco. Tem algo psicanalítico aqui. É legal. Eu achei legal. Bacana. Próximo livro. O próximo livro é o E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva, livro de uma autora portuguesa, publicado aqui no Brasil pela Dublinense. Esse livro, gente, ele é do meu clube do livro, primeiro, do Dream Club. Ele vai ser do próximo encontro, do dia 2 de julho. Se você estiver assistindo antes, quiser ler, já tiver lido, pode participar, sinta-se à vontade, não tem que pagar nada. Só me manda uma mensagem, eu te mando o link do encontro, te coloco no grupo do WhatsApp, só me contatar. Vai ser numa quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Muito legal o clube, muito divertido. Não falo isso porque é meu clube, mas, assim, é divertido, de verdade. Eu me divirto muito. E nisso, o livro, eu li no Kindle, né? Não gostei da experiência de ler no Kindle, assim, em comparação com o livro, não que tenha sido ruim por si só, mas eu prefiro o livro físico. E mesmo assim foi uma leitura agradável. É sobre uma senhora, uma idosa mesmo, uma senhora que ela vai fingir que ela é gaga para a família, mas por causa de um incêndio que vai acontecer, ela vai ter que revelar a vida que ela levava, uma segunda vida, uma vida secreta, em que ela vai ter toda uma experiência sexual ali muito ativa, ela tem uma libido muito alta, inclusive, e nisso a gente vai ver um sexo geriátrico sendo representado de uma forma interessante. Eu acho que é uma proposta legal. Isso que me atiçou e por isso que eu propus ele no Clube do Livro. É um livro que eu não vou falar muito sobre ele porque eu ainda devo fazer uma resenha, tenho anotações para tal, e nisso ainda vai ter o encontro do clube. Eu gosto de fazer as resenhas dos livros do Dream Club depois do encontro, e falta pouco tempo, acho que quando sair esse vídeo vai faltar 2 semanas, então dá tempo de ler e não vai faltar tanto tempo para você saber a minha opinião mais elaborada, mas eu já adianto, eu entendo as críticas que eu ouvi falar sobre o livro. Tenho as minhas também, novas críticas, mas eu acho que ele foi entretenimento. Eu vou falar por alto assim, fiquem atentos para descobrir o que eu acho mais a fundo sobre o Se Eu Morrer... E Se Eu Morrer Amanhã. Próximo livro é Os Esquecidos de Domingo, da Valérie Perrin, livro da Intrínseca. Esse livro, qual que é o resumo? Vamos lá. A gente tem uma narradora, que é a Justine. Ela vai trabalhar numa casa de idosos, casa de repouso, num asilo. E nisso ela vai contar pra gente 3 coisas. Ela vai falar muita coisa nesse livro. Vamos lá. A gente tem 3 histórias principais que por si só já bastavam, mas ela quis colocar 3 coisas no livro só. Enfim, uma das histórias é uma história de uma das idosas que tá lá nesse asilo. Ela vai ter uma vida interessante. É a história que eu mais gosto do livro, nem vou tentar esconder. Ela vai ter uma vida que... Ela vai ter uma infância difícil porque ela vai ser disléxica, numa época em que isso não era discutido socialmente. E ela vai se apaixonar justamente pela pessoa que vai ensinar ela a ler em braille, o que eu acho uma ideia romântica interessante. Depois, essa pessoa com quem ela se apaixona vai ser um prisioneiro de guerra. Eles vão desenvolver o romance, mas depois eles vão se afastar. E nisso ele vai perder a memória por causa do jeito que eles trataram ele. Ele vai ser meio que torturado, se eu não me engano. E nisso, eu já li faz um tempo, gente. Eu tenho zero vontade de lembrar desse livro. Mas
Depois ele vai perder a memória, ele vai viver uma outra vida, eles vão ficar afastados por causa disso também, não só por causa do período que ele fica preso, mas porque depois que ele é solto, depois que acaba a guerra, eles vão ficar afastados porque ele não lembra quem ele é. E eu achei interessante essa ideia também dessa pessoa viver uma outra vida porque ele não lembra quem ele foi. Eu acho que isso daria um filme muito bom, e pra mim o livro deveria ser, não deveria, né, é uma palavra forte, mas o livro poderia ser, ele teria muita potência se ele fosse só sobre essa história. Mas não, a gente precisava de um drama familiar, uso o dedo do meio de propósito, um drama familiar mexicano num nível assim que eu fiquei, gente, que preguiça. Uma reviravolta tão à toa, uns trem tão mal justificado, mal desenvolvido. Parecia história adolescente, que a pessoa vai falando as coisas só pra chocar. Eu achei totalmente desnecessário. A Justine, os pais dela morreram no acidente de carro, os tios dela também, porque o pai e o irmão dele eram irmãos gêmeos, e aí eles casaram com as esposas, os 4 morrem no acidente de carro, eles são criados pelos avós, a gente vai ter todo um mistério em relação a esse acidente de carro. É um trem que degringola de um jeito que fica assim, não, bacana, nossa, chocou demais. Você faz um plot twist como ninguém, hein, Valérie Perrin? Foda-se, não ligo. Que preguiça. Não me peçam pra ler essa autora mais, ou se pedir também, eu vou ignorar. Porque que preguiça dessa história da família. Nossa, muito desconjuntado. Esse livro vai fazendo um malabarismo tão mal feito. Nossa, ele vai alternando entre as histórias, porque também ela precisava ter um romance. A Justine, a nossa personagem principal, a protagonista, ela não conseguiria sobreviver se ela não tivesse nada romântico aqui. Porque eu odeio isso em livro, da pessoa ter que ter uma história com alguém, ela tem que ter uma paixão, ela tem que desenvolver, e ainda tem uma coisa dupla. Tipo, podia ser um livro por si só, o drama que ela vive com 2 caras. Aí eu, nem que preguiça. Nossa, esse livro me deu uma preguiça imensurável. Não pretendo ler. Outra coisa. Não gosto mesmo de livros em que as pessoas... Não gosto nem de gente que fala assim, que descreve sexo como fazer amor. Não aguento mais. Literariamente, isso pra mim é de um nível de clichê que eu acho insuportável, eu acho desprezível, eu acho fraquíssimo. Eu sei que esse é o primeiro romance da Valérie Perrin, mas sexo com afeto não precisa ser descrito como fazer amor. Isso é muito raso, literariamente já deu, não aguento mais. O próximo livro que eu ver isso, que não for irônico, o momento em que isso for falado, eu vou parar de ler na hora. Eu não aguento mais ler isso. Não aguento. Tipo, é sério que... Nossa, você vai falar de todo o enlace que você vai ter com uma pessoa, toda a troca de intimidade ali, você vai falar fazer amor? Vai se fuder. Não aguento mais. Tô puto de verdade. Sério, que nível... Eu acho infantil. Eu acho infantil porque... Eu falo isso como alguém que valoriza uma transa com afeto. Eu sei como é diferente de quando não tem essa intimidade. Eu sei que são coisas muito diferentes e que é algo especial. Mas, sabe, vai se fuder. Escreve melhor, usa outro adjetivo, usa outra metáfora. Puta que pariu, que clichê. Acho que é o pior clichê é o que eu menos gosto. Ou seja, não pretendo ler nada Água com Açúcar nesse nível. Já deu. E não me peçam para ler Valérie Perrin. Não tenho vontade de ler Água Fresca para as Flores. Perdi toda a vontade. E também aquele 3 também. Já deu. Não vou ler. Um beijo. Vamos pro próximo livro e finalizar esse vídeo que eu fiquei puta agora. Vai fazer amor na casa do cara. Como desgraça pouco é bobagem, agora a gente vai falar sobre Raízes Loiras, da Bernardina Evaristo, da Companhia das Letras, um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, eu já descasquei ele um pouco, foi um livro muito frustrante porque ele foi o último encontro do meu clube do livro, o Trim Clube, a gente falou sobre ele em maio, e nisso, gente, foi... Eu nunca vi tantas pessoas entrando em consenso no clube do livro pra xingar um livro só. Mas é porque ele merece. E ele merece porque ele vai trazer uma proposta ousada e muito delicada de uma forma que eu acredito ser superficial. Eu acredito até que tem um pouco do sentimento de que a proposta foi descartada. Assim, você fica com essa ideia, nossa, esse livro poderia ter sido muito bom, mas até alguém
pegar aquilo para escrever de novo vai demorar muito tempo se for acontecer. Qual que é a proposta? É um universo em que a escravidão vai ser meio invertida. A gente vai ter, basicamente, africanos escravizando europeus, pessoas negras escravizando pessoas brancas, e isso tem muito conteúdo, tem muitas camadas possíveis de serem trabalhadas, mas eu acredito que a pesquisa do livro foi superficial. Por quê? Porque a África que é retratada aqui é uma África que não leva em conta uma diversidade de reinos, de riquezas também. É uma África que está num período histórico que era como se fosse meio atual, enquanto a Europa está em outro lugar histórico, como se fosse uma Idade Média, uma coisa mais primitiva. A gente até fez uma crítica no Clube do Livro que parece que ela teve que adiantar colocar a África nos dias atuais e colocar a Europa mais para trás para colocar uma comparação. Eu achei bizarro. Decisões geográficas muito questionáveis. E o pior de tudo, o paralelo que existe aqui do racismo é muito óbvio, é tudo muito um para um. E a verdade é que se a gente for analisar como que aconteceu todo um processo de submissão de um povo ao outro, métodos de tortura e tal, não vai ser tão um para um, sabe? Não é como se as coisas fossem invertidas de um jeito tão óbvio. E eu acho que isso é um grande problema de você pensar um livro. A Ursula Le Guin, que é uma grande escritora de ficção científica, ela escreveu um livro que ele tem um planeta em que as pessoas... O livro é A Mão Esquerda da Escuridão. E nele vai ter um planeta em que as pessoas vão ter um gênero meio fluido e que depende... vai mudando realmente, até a questão biológica da pessoa vai mudando ao longo da vida, com quem ela interage, momentos que ela pode ter filho ou não, gerar um filho, no caso. E é muito doido. E ela fala num documentário que ela precisava pensar aquela ideia desde muito para trás, não é que a partir de um momento as coisas viram, as coisas têm uma história, e eu acho que isso que faltou no Raízes Loiras. A escravidão feita por africanos contra europeus precisava de uma história muito mais bem fundamentada para ser aquela coisa que você vai entender como que aconteceu, o que surgiu. Isso só pareceu uma versão negra da escravidão que a gente já conhece. E isso não é a escravidão que africanos teriam imposto a pessoas europeias. E isso foi triste porque a gente está acompanhando uma escrava branca que ela vai ter um nome africano, ela vai ter, vai ter o cabelo de tal jeito por causa de... todos os estereótipos de raça possível, todas as coisas, vai ser o espelho do que foi a escravidão que a gente conhece. Ou seja... não era, eu li o livro sabendo que ela era branca, mas como era uma narrativa negra que eu já conheço e que eu ficava pensando, um defeito de cor é melhor, foi muito difícil dissociar as coisas. Eu acho que foi um livro que, não deu certo, não funcionou. Não acho que recomendo a leitura, inclusive. Tem uma resenha maior em que eu descrevo um pouco, com um pouco mais de calma, todos esses aspectos, mas... é isso. E olha que eu adoro a Bernardina Evaristo e ainda tenho vontade de ler Garota, Mulher, Outras dela. Eu li O Senhor Loverman, já fiz a resenha aqui no canal, há muito tempo atrás. Nossa senhora, eu pareço outra pessoa, inclusive. Mas nisso, é triste. Era uma autora que eu tinha muita expectativa, a proposta era interessante, mas eu acho que ela foi meio descartada. Enfim, já falei bastante. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, divulgue pros outros, comente, pode xingar, pode elogiar. Também me siga nas redes sociais, @diretrinco no Instagram e no TikTok. Vire membro do canal para me ajudar a manter isso aqui de pé, esse projeto. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai poder inclusive concorrer a coisas muito legais, eu recomendo super. Eu acho que o Kiki Mimo vale super a pena. É uma caixa de presente que eu faço todo mês, enfim. E a última tem coisa da viagem, né, do Japão e da Coreia. E o que mais? Acho que é isso, gente. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.